Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos começar mais uma semana de estudos dentro da matemática. Para a aula de hoje, nós vamos aprender os números decimais maiores que um inteiro. Mas, antes disso, vou fazer com vocês a correção da tarefa enviada sexta-feira, que foi o livro de exercícios complementares na página 81. Vamos lá? Começando pelo exercício 5, da página 81, ele pedia para que vocês representassem as imagens que estavam pintadas aí em forma decimal e em forma fracionária. A primeira coisa que vocês tinham que identificar era o denominador de cada imagem. Esta imagem está dividida em 10 partes, o que significa que o denominador vai ser 10. Se o denominador vai ser o 10, nós temos décimos. 4 partes pintadas, 4 décimos. Então, esta é a forma fracionária e esta é a forma decimal. 1, 0, nós temos uma casa depois da vírgula, tá certo? Na segunda imagem, nós temos uma imagem dividida em 100 partes. Então, nosso denominador vai ser 100. Dessas 100 partes foram pintadas 13. Então, nós temos 13 centésimos, que transformados em número decimal, nós vamos ter 0,13, ó. 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Agora, no exercício C, nós temos uma figura dividida em 1000 partes. Então, nosso denominador vai ser 1000. E desses 1000, nós temos 19 quadradinhos pintados. Então, nós temos 19 milésimos. Prestem atenção. 19 milésimos, a gente vai ter que colocar um zero aqui na frente. Se nós escrevêssemos os 19 aqui, seria 19 centésimos. Se a gente colocasse 0,19, seria 19 centésimos. E se a gente colocasse 0,19 e o zero na frente, seria 190 milésimos. Ok? Vou exemplificar isso para vocês. Vejam só. Nós temos o número 19. E nós queremos representá-lo em milésimos. Então, olha só a dica que eu vou dar para vocês. Nós temos 3 zeros, o que significa que nós precisamos de 3 casas depois da vírgula. A gente começa a contar a vírgula de um número, né, onde a gente vai pôr a vírgula, do final para o começo do número. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho que usar 3 casas para vírgula. 1, 2, uma terceira casa aqui. Aí sim eu posso pôr a vírgula. E ainda tem uma casa antes da vírgula. Então, se essas casas estão vazias, o que eu vou colocar nelas? Eu vou colocar o número 0. Por isso que 19 milésimos eu represento desta forma. Tá certo? E o exercício 6, ele pedia para vocês fazerem o seguinte. Vocês tinham que marcar a alternativa que não corresponde à leitura correta do número na forma decimal. Então, o primeiro era 3 décimos. Esse está correto. Ó, uma casa depois da vírgula, o que significa que são décimos. Aqui, ele diz 8 décimos. Só que nós temos 2 casas depois da vírgula. O que significa que isso aqui são centésimos e não décimos. Então, aqui nós chamamos de 8 centésimos. Este número, 45 centésimos, está correto? E esse aqui, 54 centésimos, também está correto. São 2 casas depois da vírgula, então nós estamos mexendo com os centésimos mesmo. Tá certo? O que nós vamos fazer agora, aliás, o que eu vou fazer agora para vocês, é explicar o uso dos números maiores que um inteiro, quando a gente trabalha com decimais. Tá certo? Então, já já eu apareço novamente aqui para vocês. Muito bem, quinto ano. Então, agora nós vamos passar para a parte da explicação do conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar, então, sobre números maiores que um inteiro, tá? Coloquei aqui para vocês, ó. Números decimais maiores que um inteiro. Então, o que acontece? Todo número decimal que tiver um número igual ou maior que 1 antes da vírgula, dizemos que ele tem uma parte inteira, tá? Então,
Semana passada, né, nós estudamos décimos, centésimos, milésimos. Todos os números que nós vimos tinham o zero antes da vírgula, o que significa que eles não têm uma parte inteira, tá? É o zero que está antes da vírgula. Eles têm uma parte só decimal. Agora, o que acontece? Quando nós temos um número igual ou maior que 1 antes da vírgula, nós dizemos que temos uma parte inteira deste número, tá? Vejam só. Isso acontece bastante, né? No livro de vocês mostra aí, quando a gente vai falar sobre expectativa de vida, né? Então, na página 155 do livro de vocês, tem o seguinte: a expectativa, ou seja, a esperança de vida ao nascer no Brasil é de 74,3 anos, tá? O que isso significa? Este 74 é a parte inteira. Então, quando alguém está lendo um dado desse, sabe que a expectativa de vida do brasileiro é, no mínimo, 74 anos, tá? Aqui, ó, é a parte inteira. E a parte decimal, aqui, são 3 décimos, tá? Por que 3 décimos? Mas como que uma pessoa pode viver 74 anos e 3 décimos, né? Não é bem assim. E esses números, eles são feitos a partir de uma média. E com certeza, são cálculos com números que, quando faz a divisão, não dá uma divisão exata. Então, por isso que utiliza-se a vírgula, tá? Vale lembrar que isso aqui é uma média. É igual a média de vocês da prova, por exemplo, a média bimestral, né? Vocês nunca estão com... Assim, pode acontecer de estar com uma nota exata, mas geralmente a média de vocês é 8,7, 9,4, 7,2, né? Por quê? Porque foi uma média. A gente somou ali todos os decimais que tinham e deu essa nota quebrada que a gente fala. Isso a gente fala de número quebrado, tá? Popularmente dito. Mas vamos lá. No Japão, ele disse que a expectativa é de 85 anos e meio, né? 85,5. Então, o 85 é a parte inteira e o 5, que vem depois da vírgula, é a parte decimal. Então, qual é o exercício que tem na página 156 para vocês? Esta tabela aqui, onde vocês têm os números decimais e vocês têm que dividir entre a parte inteira e a parte decimal. Eu escrevi aqui na lousa PI, que é parte inteira, e PD, parte decimal, tá? Senão não ia caber tudo aqui na lousa. Então, vamos lá. Se a gente for analisar esse número aqui, vou pegar meu giz. Se a gente for pegar este número aqui, ó, 2,36. O que nós temos aqui? Quem é a parte inteira? É quem está antes da vírgula. Então, minha parte inteira é o 2. E quem é minha parte decimal? É quem está depois da vírgula. Ou seja, minha parte decimal é 0,36. Tá? Eu coloquei esse 0 por quê? Porque eu já tirei a parte inteira dele. Tá bom? Então, minha parte decimal é 0,36. Olha só o que vai acontecer aqui agora, ó. 17,5. Então, minha parte inteira é o 17. E a minha parte decimal, 0,5. Tá certo? Olha esse número agora, ó. 129,84. Parte inteira antes da vírgula. Então, parte inteira, 129. Parte decimal, quem está depois da vírgula? 0,84. Próximo, 102,201. Então, parte inteira, 102. Parte decimal, 201. Tá? E para finalizar, este número aqui, 4,006. Nós temos parte inteira e a parte decimal. Pode ser que nesses exercícios aqui, se vocês não colocam o 0, tá? A resposta é aceitável também. Por quê? É como se a vírgula existisse aqui na metade da tabela aqui, ó.
tá? Nós estamos separando parte inteira de parte decimal. Então, quem preferir, quem fizer que a parte inteira é 2 e a parte decimal é 36, não tem problema. É aceitável também essa resposta. Tá bom? Por que eu falei esse detalhe? Nós temos a tarefa. Tarefa de vocês será no livro de exercícios complementares, ok? Na página 82. O que vai acontecer na página 82? No exercício 7, vocês têm uma tabela igualzinha a essa aqui, tá? Só que com outros números, óbvio. Então, o que vai acontecer? Vocês têm 2,03, 0,95, 4, 17,7, 132,8. Quais são os números que vocês vão ter que prestar bastante atenção na hora de fazer a divisão aí de parte inteira e parte decimal? O 0,95 e o 4. Percebam que o 4 ele não tem vírgula, ou seja, ele é um número inteiro. Ele tem, então, uma parte inteira. Se ele não tem parte decimal, vamos pensar. Que número que representa o decimal desse número aí? Então, vamos lá. No exercício 8, vocês têm um quadro, que esse quadro já é bem famoso para vocês, que é o quadro aí de valor posicional. Só que, da forma como ele está apresentando agora, é um pouco uma novidade aí para vocês, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na lousa. Deixa eu apagar essa parte aqui, para mostrar para vocês na lousa o que acontece com esse quadro. Vamos lá, apagando, apagando. Esse quadro eu ensinei para vocês lá na unidade 2, quando a gente estava trabalhando números, né? Maiores aí, unidade, dezena, centena. O que acontece? A gente tem esse quadro assim, ó. A centena, a dezena, a unidade. Isso aqui vocês já conhecem, já é familiar para vocês. Aí aqui a gente tinha, né, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A gente andou para cá. O que vai acontecer a partir dos números decimais? Nós vamos começar a andar para cá, ó. Então, o que a gente tem depois da unidade? Depois da unidade, nós temos a parte decimal. Então, este quadro aqui, ó, esta parte representa parte inteira de um número, tá? E essa parte aqui vai representar a parte decimal do número, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter décimo, centésimo e milésimo, tá? Outro detalhe, quando a gente trabalha com os números antes da vírgula, a gente usa a letra maiúscula, tá vendo? E depois da vírgula, a gente vai usar a letra minúscula, ok? Tá vendo? Percebam aqui que eu usei letra minúscula. Então, aí na página 82, do exercício da tarefa de vocês, vocês têm esse quadro. Ele já deixou um exemplo aí para vocês, por exemplo, 345, desculpa. Como que ele encaixou no quadro? Então, ó, 12. Se é 12, nós temos dezena e unidade. 12, né? Aí a gente deixa a vírgula aqui deste lado, que quebrou o número, e aí a gente coloca a parte decimal, 345. Então, 345. Tá bom? Certo? Já deixou aí o exemplo para vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido. Não é muito difícil, só que é bastante detalhista essa parte que nós estudamos hoje. Então, cuidado, prestem atenção quando estiverem resolvendo o exercício. Qualquer dúvida, mandem na plataforma e aproveitem o plantão de sexta-feira, se tiver alguma dúvida maior aí que quiserem discutir com todo mundo, tá bom? Aproveitem os plantões ao vivo, tá, pessoal? Então, beijos e até a nossa próxima aula.